Texto, capítulo 21 do livro do Êxodo. Capítulo de número 21. Versículo 5 e o 6. Está escrito: porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher, meus filhos, não quero sair furor, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Amados, eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, ao nosso pastor Arnóbio Tavares de Lima, nossa irmã Antônia, coordenadora geral, nossa irmã Antônia, que está sempre também nos trabalhos, e sexta-feira é o trabalho de ciclo de oração abençoado, coordenado por ela. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão e amigo, diácono Êxodo, que trouxe uma palavra tremenda ao seu coração, aos cantores, ao cooperador Kennedy, que está aí também nos bastidores, levando essa programação para o seu lar. O texto que falamos aqui consiste em um termo das leis mosaicas, a lei de Moisés, 613 leis que Deus deu a Moisés no monte, onde ele passou 40 dias, 40 noites, sem beber, sem comer, sem fazer nenhuma necessidade física, expressamente num período espiritual com Deus. A presença de Deus, ela fortaleceu o corpo, a mente e a alma de Moisés. É provável, pois, que Deus, Ele é o único que tem um poderio expressamente para suprir toda a necessidade da nossa vida. É por isso que Jesus, Ele dá um fraseio tremendo: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. E Ele ainda cumprimenta mais, dizendo em outra ocasião, que nós não podemos andar ansiosos, preocupados no que há de comer, de vestir. Não precisa. E Ele dá referência às aves que não plantam, não semeiam, não colhem, só comem, acham o produto e comem. E sobre os lírios dos vales, que são vestidos bonitos. Você não se preocupa com isso. Procura primeiro o reino de Deus, e as demais, o que você precisa, o que você necessita, serão acrescentados. Não se preocupa nessa manhã. Busca a prioridade ao reino do Senhor hoje na tua vida, que tudo que você necessita será dado. Não é o que você sonha alto demais. Deixa eu dizer bem claro aqui: não é riquezas humanas, não, é o que você precisa, a necessidade que você está sentindo agora. Ele supre a minha e a sua necessidade. Moisés, criterioso com as leis de Deus, ele traz
no livro do Êxodo, depois da grande saída que expressa esse livro, aonde o povo de Deus, jubilando, atravessa o rio, o mar, como algumas expressões falam, aos pés enxutos, no deserto, aprende quem é Deus. E Deus determina essa lei, é a lei do servo, ou no original, a lei do escravo. Pois determinava Deus que todo judeu que tivesse um escravo, ou outra nação, ou até então, um que eles trouxeram também do Egito, que não fazia parte do povo de Deus, mas estava desde criança na casa deles. Pois aquele escravo, ele tinha uma opção: trabalhar 7 anos para o seu senhor, de graça, não ia receber nada, ia ser escravo. Mas a escravidão aqui que Deus determinou era diferente das demais. O escravo não passava em períodos de sofrimento, ele vivia na casa do seu senhor, ele se vestia melhor, ele comia bem. Agora, ele tinha que servir. Depois de 7 anos, uma carta de alforria era dada a ele, decretada pela lei de Deus e pelos juízes. Só que se esse homem que era escravo adquiriu uma mulher no tempo da escravidão com o seu senhor e teve filhos com ela, a lei dizia que ele recebia o foro, a certidão de liberdade. E ele saía e não podia levar a mulher e a filha, de jeito nenhum, não podia. Era a lei de Deus, determinava assim. Se ele viesse já casado com filhos, saía completo. Mas se ele constituísse família no período de escravidão com o seu senhor, ele não podia deixar, ele não podia sair com a família, ele podia sair só. A família tem que servir o tempo de escravidão ao seu senhor. Era doloroso, triste, mas era a lei de Deus. Só, pois, tinha uma determinação: livre arbítrio, livre escolha, livre decisão, tomada pelo escravo, em dizer, em praça, no meio dos maiorais e senhores: eu amo o meu Senhor. Se você pegar o texto aqui, entenda comigo. Primeiro ele diz: eu amo o meu Senhor. Ele não diz: eu amo primeiro a minha família. Ele não diz: eu amo primeiro a minha esposa, eu amo primeiro os meus filhos. Não, ele diz: eu amo o meu Senhor. Aí em seguida, e a minha família. Servirei ao meu Senhor espontaneamente. Para selar esse pacto, esse elo, o seu senhor levava ele aos magistrados, os juízes. Os juízes viam a causa, viam o testemunho e o que ele falava, a declaração dele, expressamente que amava o seu senhor e a sua família. O juiz levava ele, pegava a sovela, que era aproximadamente um prego, uma forma de um prego grande, colocava a sua cabeça em um toco de madeira, um tronco, colocava a orelha, esticava o juiz uma orelha, o outro colocava a sovela e batia com o martelo, furava a orelha e cravava uma argola de ouro. Aonde ele chegava, aonde ele passava, todo mundo que via a argola de ouro na sua orelha dizia: escravo da orelha furada, escravo
da orelha furada. A tradução de escravo da orelha furada, na interpretação judaica, era: ama o seu Senhor e ama a sua família. Serve de coração e amor ao seu Senhor. O texto baseia-se nisso. Falando de escravidão, sabemos que a escravidão vem muito antes de Cristo. Quando a humanidade começa a se formar sobre a terra, a escravidão começa a fluir de forma tremenda. Quem tinha famas violentas e truculentas capturavam em aldeias, em vilarejos, pessoas humildes, fracas de mente e de espírito. Prendiam e faziam escravo, até pois tornasse as nações ter reis. E é interessante isso aqui, a gente falar sobre rei. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O mundo, a vida humana, os conceitos de classes sociais têm bases que aprendemos sobre um reinado. Sim, se você pegar, existe isso. Tem pessoas no reinado com funções distintas, funções que são particularmente grandes para o reinado andar, fluir. O rei era o maioral que manda, que governa. A ordem é dele. A coroa está na cabeça. O cedro levantado autoriza. O cedro para baixo. Ele nega petições. Ele manda matar. Ele determina a vida de quem ele quiser. É um rei. Existe no reinado real a rainha, a mulher que apoia o rei, que dá força, que dá vida a ele, que dá ânimo. Existe também os príncipes e princesas que herdarão trono futuramente e estão aprendendo com o pai. Existe conselheiros reais, homens sábios, homens que dão conselhos proveitosos ao rei. Existe também comandantes da guarda real, guerreiros que dão a vida pelo reinado e pelo rei, que dão a vida pelo povo, mesmo o povo tendo suas falhas. O capitão da guarda real, ele dá vida ao povo. Existe o copeiro mor, que dá vida também pelo rei. Olha a função desse homem. Experimenta o vinho, a comida. Se tiver alguma fraude ali, um veneno colocado, e ele primeiro experimenta. Quem morre primeiro é ele, para dar vida ao rei. Agora existe, meus irmãos, no reinado, até bruxos e feiticeiros, magos, que fazem contos, magias, interpretam crônicas para o rei ter decisões corretas e justiça sobre o seu povo. Agora existe, meus irmãos, um homem que ele não tem muita sabedoria, um homem que no meio da multidão até ri, cheio de gente, é populoso, faz média, mas quando ele está sozinho, ele sente a dor do que faz no reinado. E tem muita gente hoje, no critério da vida, que passa por esse papel, que é o bobo da corte. Só serve para fazer graça em um reinado. Meu irmão e minha irmã, deixa eu falar aqui do reino de Deus agora.
Não queira ser bobo da corte no reino de Deus. Não queira fazer graça. Não queira fazer ninguém rir. Não queira. Infelizmente hoje o evangelho de Cristo está tratado com humor, com graça, com risos, com zombarias. Ei, meu filho e minha filha, não queira. O reino de Deus, ele não permite bobo da corte. Ele não permite esse tipo de papel no seu reinado. Seja um capitão, seja um conselheiro, seja um príncipe, uma princesa, seja um rei, uma rainha, mas não seja um bobo da corte. Voltando, os reinados começaram a trazer escravos. A maioria dos grandes reis, até pois Jacó e os seus filhos e servos, a chegar no Egito, junto do seu filho José, e passando o período ali, crescendo a população, a promessa de Deus de Abraão, que ele ia ser uma grande nação. Ali, pois, o faraó vê que o povo de Deus crescia e multiplicava, e era forte. Eles pegaram o povo e disseram: vamos escravizar ele, porque esse povo é forte, é grande. Passado, pois, 400 anos de escravidão, aonde sai da escravidão com mão forte? Deus com mão forte tirou o povo da escravidão. E se a gente pegar períodos de escravidão, o egípcio, o assírio, o babilônico, medos e persas, particularmente o romano, foi uma escravidão porque servia a Roma. Servia a Roma. Até hoje, países do Oriente Médio tentam escravizar Israel. Por quê? Terra Santa, povo escolhido. O mistério de Deus com Israel é tremendo. Deixa eu abrir aqui para você, na sua vida também. Sabe por que você está nessa live agora? Sabe por que você está aqui digitando, pedindo oração? Você está aqui chorando às vezes, fazendo até o almoço, limpando a casa, você no trabalho, na escola, aonde você está assistindo essa programação. Sabe por que você está agora? Deus tem um mistério tão grande na sua vida, meu irmão e minha irmã. Nesta manhã, abre os teus olhos, abre o teu coração, abre tua mente. A palavra de Deus está falando contigo. A gente baseia-se muito em termos de escravidão no Brasil. O Brasil foi um dos países que superou a escravidão, a ponto de, aproximadamente, no ano de 1530, o Brasil, ele começa a fazer da escravidão um comércio popular, a começar com os indígenas. Os portugueses vieram, tomou conta do país, e os índios, que era o povo que morava aqui, o dono da terra, eles viraram escravos. Pois a mão de obra dos índios era fraca. Chegou já em toda a Europa a escravidão africana. Os que estavam em aldeias, fracos, sem armas pesadas, combate era fraco. Os homens capturavam e traziam navios negreiros, e muita gente se tornou escravo. Se a gente pega hoje o conceito da escravidão, a gente vê cada história tremenda. Da escravidão gerou uma coisa ridícula hoje que existe na humanidade, que é a indiferença, o racismo. E olha que coisa interessante, meu irmão. Deus, pega isso aqui agora. Deus
Ele é contra isso, a indiferença. Ele é contra o racismo. Ele diz, quando lá em Gênesis, ele desce à terra, ele pega o molde do barro, faz o homem, chama o Espírito Santo, chama o Filho Jesus, os três, a Trindade, e diz: façamos pois o homem, homos, humanidade. Não era só um homem, era o projeto. Façamos pois o homem a nossa imagem e semelhança. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando as coisas estiverem ruins, quando as coisas estiverem difíceis, quando o problema chegar à sua porta, alcançar a sua vida, chegar a depressão, você ir lá para baixo, todo mundo está colocando você de uma forma inferior. Vai para o espelho, ajeite o cabelo, bate no rosto e diz: eu sou imagem de Deus, eu sou semelhança de Deus. O Pai me fez igual. Ele fez o elefante diferente, ele fez um cavalo diferente, ele fez um leão diferente. Agora eu não, eu ser humano, eu sou imagem do Criador. Você é imagem de Deus. Pode dizer que você não é nada hoje, mas você é imagem de Deus. Pode dizer que você não é nada hoje, mas Deus lhe criou parecido com Ele. Nesta manhã, sinta a presença de Deus na sua vida. Bata no peito, mesmo numa cama, mesmo enfermo, debilitada: eu sou imagem do Senhor. Diga para as legiões do inferno ouvir: eles perderam, eles foram destruídos, não tem mais chance, mas você tem esperança, você tem chance. A chance está batendo agora, nesta manhã, na sua casa. Jesus te ama. Ele quer mudar a tua história hoje. E Ele quer mudar a sua vida hoje. Aproximadamente 130 anos depois da escravidão no Brasil, ainda sentimos reflexos disso. Pessoas sendo levadas para trabalhar, crianças sendo raptadas para ser escravas sexuais e demais outras coisas. A escravidão é tão pesada no nosso país, ainda reflete. As chicotadas do passado soam ainda hoje na nossa nação, querendo prender, escravizar a população. Sistemas diabólicos. E é isso que eu quero entrar hoje. Nesse sistema, quebrar as correntes, quebrar os grilhões e você ser livre. No capítulo 13 e versículo 16 de João, vamos ler. Olha o que Cristo fala aqui. No capítulo 13, versículo 16, ele diz assim: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus, ele dá uma lição de moral aos discípulos na última ceia, na última alimentação dele. O cenáculo estava pronto, a mesa posta, o cordeiro assado, os pães asmos, ervas amargas, suco da uva, do fruto da vinde. Os 12 assentados à mesa. Ele parte o pão, que era um sinal de um judeu. Todo judeu que liderava uma família, liderava uma casa, liderava um clã,
Na sua casa, ele não podia, o filho, não podia, a mulher de jeito nenhum. Era o dono da casa, o chefe, o líder da família. Ele pegava o pão, ao partir o pão ele dava graça, agradecia pelo alimento a Deus. Porque ele, todo judeu até hoje, antes de comer qualquer coisa, ele dá graças a Deus, por causa da lembrança do êxodo, da saída, da escravidão. Ele lembra da escravidão até hoje, sentado à mesa. E todo judeu, rasgando do pão, partindo, dando graça, com a mesma mão que partiu, ele distribuía o pão para cada um da mesa. Tradição judaica. Jesus, olha que coisa interessante. Quando ele levanta e ele parte o pão, ele quebra o protocolo de agradecer diretamente, mas ele deu graças a Deus de uma forma diferente. E ele diz assim, deixa eu completar aqui: este é o meu corpo, que é partido por vós. Os discípulos olharam para o outro, como é isso? O que é que ele está dizendo? Ele anunciava o flagelo do Calvário. E ele partiu o pão e deu um pedaço de pão a cada discípulo seu. Depois de ceiar, ele pega o cálice com o suco da vinde. Ele levanta e diz: este cálice é o cálice da nova aliança, que será derramado por vós. E perguntaram, mas o que é que ele está dizendo? Era o sangue do Cordeiro, que ia descer no madeiro, para livrar eu e você da escravidão. Depois que ceiou, ele tirou as vestes, tirou a sua túnica, com roupas íntimas que ele estava por baixo. Ele vai no canto da mesa, ele pega uma bacia com água, perto da porta, e uma toalha ele coloca nas costas. Ele desce para os pés dos discípulos. Os discípulos já tinham deixado as suas alparcas lá fora, não podia entrar, costume judeu, não podia entrar dentro da casa com a chinela, com as alparcas, porque trazia impureza da rua. Era uma tradição judaica, não podia. Ele deixava lá fora. E quando ele pega a bacia, ele pega os pés do discípulo e ele começa a lavar e enxugar. Meu irmão, era um trabalho de um escravo. E tem vários escravos que a Bíblia representa. Tem o eunuco mor, um escravo que servia ao lado do rei. O eunuco da casa das mulheres, que era castrado quando criança, só para servir as mulheres, porque ele estava dentro da casa, ele via as mulheres de todo jeito, castrava ele, pagava esse sofrimento para servir só as mulheres. Existiam os escravos do campo, que cuidava do gado, que cuidava das ovelhas, que cuidava da plantação. Existia o servo, o escravo, que era o chefe da casa, que já gerenciava outros escravos, mas tinha um, era o pior de todos, era o mais humilhante, era o escravo da bacia com água e toalha nas costas, que ficava na porta do judeu. Ao amanhecer o dia, ele ia para a porta do seu senhor, ficava em pé sobre a porta, com uma bacia de água e uma toalha. O seu senhor, ao sair de casa,
calçava as suas alparcas, batia com o dedo sobre a memuzá, retirava uma palavra dentro da memuzá, lia o que foi uma citação de Isaías ou um salmo, a palavra que ele pedia a Deus, ele tirava e lia, beijava o indicador e tocava na memuzá, saía e ia resolver os seus problemas. Ao chegar na sua casa, voltando, tirava as suas alparcas, o escravo abaixava, pegava os pés do seu senhor, com aquela água ele lavava e enxugava os pés do Senhor, e ele dizia: purificado está o meu Senhor, entrai pela sua porta e pela sua casa. Era uma tradição judaica. Aquele homem ficava o dia todo ali. Se chegasse um visitante na casa do seu senhor, ele tinha que tirar a sandália dos pés do visitante, ele tinha que botar os pés do visitante sobre a bacia e lavar, ele tinha que pegar um óleo, um azeite, passar por detrás da orelha do visitante, ele tinha que dar um beijo no visitante e dizer: Shalom, que paz. E aquele visitante entrava. Quem lembra de Jesus na casa de Simão, o fariseu, é convidado para ir para casa. Jesus, quando vai chegar na casa, não tinha ninguém para lavar os pés de Jesus, não tinha ninguém para beijar Jesus, não tinha ninguém para botar um óleo em Jesus, não tinha ninguém. Era este homem, era este escravo que tinha que estar lá. Era o pior serviço da escravidão da época. O escravo da bacia com água e da toalha nas costas. Aí Jesus vem. Olha para aqui. Jesus vem. É o Senhor. Salmo 24. Interessante. Ele representa o termo ressurreto de Jesus, ressurreto, ressuscitado, corpo ressuscitado, ainda não glorificado. A ascensão de Jesus, que deixou as partes baixas da terra, ressuscitou, 40 dias, 40 noites com os discípulos, ele sobe ao céu. É nesse momento que o salmo é citado: quem entrará no monte do Senhor? Quem for limpo de coração e puro. Era quem? Era Cristo. Aí, é tremendo esse texto. O salmista diz assim: traz o céu com uma porta, representando uma porta. Tinha dois porteiros, o sentinela e o porteiro, com a chave da porta. Olha que tradução tremenda aqui, extração, interpretação. Olha que coisa tremenda. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. Aí o outro lá diz: por quê? Por quê? Foi fechado a porta do céu. Fechou. Aí o sentinela grita lá: ei, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. O que é que está acontecendo? Quem vem? O Rei da Glória. Como assim? Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte da batalha, o Senhor dos exércitos. Este é o Rei da Glória. Deixa ele entrar na tua casa agora. Abre a porta agora da tua casa. A tua casa espiritual, a tua vida espiritual. Deixa ele entrar agora. O Rei da Glória quer entrar. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a situação. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Porque o Rei da Glória quer entrar na tua vida. Aleluia.
servo, escravo. Jesus se pôs escravo. Como assim? Como? É o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aí ele disse: vocês me chamam de rei, vocês me chamam de Senhor, e eu sou Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu vou dar agora para vocês um exemplo de vida. Eu vou ensinar vocês que o servo nunca será maior do que o seu senhor. O enviado que sou eu, nunca vou ser maior daquele que enviou. Agora deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu lavei os pés de vocês, para vocês sentirem que é melhor ser servo, que é melhor ser escravo, ser humilde, ter paciência com o outro, respeitar um ao outro. Não precisa enfatizar o simbolismo do lavar os pés mais. É serviço, é Senhor. Deixa eu voltar para o escravo da orelha furada. Olha quem é Cristo. Esse escravo anunciava com argola na orelha: eu amo o meu Senhor. Como eu disse, primeiro o Senhor, depois eu amo minha família. Eu e você temos que ter essa atitude. Eu e você temos que tomar essa atitude. Temos que deixar essa liberdade libertinosa que o mundo oferece e dizer assim: eu não quero ser livre e ir para o mundo, eu vou ficar aqui com o meu Senhor. Por quê? Eu amo o meu Senhor e eu amo a minha família. Meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo de Deus, Ele nos sela com uma sovela espiritual, crava a nossa orelha, coloca uma argola espiritual, e quem vê na rua, quem olhar para você na rua, diz: este aí ama o seu Senhor que é Deus. Este aí ama a sua família que é a igreja. Meu irmão e a minha irmã, a igreja é sua família e Deus é o seu Senhor, e você tem que ser escravo da orelha furada. Agora aqui, fechar. Jesus, servo, escravo, lavou os pés dos discípulos. Aí vai para onde? Para o Calvário. O flagelo no Calvário. Chicotadas com um chicote nas pontas, osso de carneiro e grilhões de ferro. E aí? Chumbadas de ferro. Pegaram um espinheiro, formaram uma argola como uma coroa, colocaram nele, bateram com a cana até penetrar no crânio dele, colocaram o manto nele. Quando puxaram o manto, inflamado o corpo com secreções, rasgou mais suas costas. O madeiro, que não era dele, o madeiro não era dele, o madeiro era meu, o madeiro era seu, rapaz. Ele, levando o madeiro, foi suspenso na cruz, o cravo na mão, o cravo no pé, a lança atravessada no seu corpo, até chegar a um ponto e dizer: ali, e a massa baquitana, Deus meu, por que me abandonaste? Mas tinha que se cumprir, para eu estar aqui pregando para você, e para você estar aí chorando e dizendo: eu quero esse Jesus como meu Salvador. Ele deu o último suspiro e disse: Pai, está consumado, eu entrego a ti o meu espírito. O homem da mão furada, o escravo da mão furada, o servo da mão furada, morreu por você.
deu a vida por você. Ele disse: eu amo meu Senhor que é Deus, o propósito dele na terra eu vou fazer. Porque Deus pergunta lá em Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Não era Isaías, era Cristo. A pergunta foi para ele. Isaías disse: envia a mim, mas não era Isaías, era a Cristo, referente a Cristo. E ele veio, serviu como escravo da mão furada, pela minha vida e pela sua vida. Ele disse: eu amo meu Senhor, eu não vou desistir, eu amo meu Senhor, eu vou servir meu Senhor para sempre. E ele disse: eu amo a minha família. Quem? Eu e você que está aí me ouvindo. Nessa manhã, já foi pregado, já foi pregado, já foi falado muito aqui. A mensagem que o diácono Êxodo deu, meu irmão, era para salvar o mundo todo. Que mensagem! E você está perdendo tempo em quê? Está perdendo tempo para quê? Mas nós estamos aqui, ainda esperando por você. Eu quero saber, quem quer dar um passo para Jesus agora? A sétima, né? Sétima vida.